Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Diene, eu estou com a lição de abertura de hoje. O livro é o Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós vamos para a lição número 6, intitulada Aceita a Correção. E Paulo, em Hebreus, ele vem nos falar assim, e na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso está em Hebreus 12, 11, essa passagem. E Emmanuel, ele inicia falando assim, a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo, das suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se, todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Aqui nós percebemos que nós, seres humanos, nós somos assim, temos essas etapas, assim como na natureza, né? Faz parte do nosso ciclo reencarnatório. Essas, essas, sofrer essas provas, que é justamente para nos melhorar, né? Para nos corrigirmos, corrigir as nossas falhas passadas, né? Ou talvez mesmo uma presente, né? Isso faz parte das nossas vidas. Às vezes a gente passa por situações que a gente pensa assim que está tudo perdido, que a gente nunca mais vai se reerguer, ou nunca mais vai você vai sair daquilo, né? E quando nós menos esperamos, vem uma chuva, lava tudo, né? Deixa tudo limpinho, leva todas as impurezas. E em nós, um novo dia amanhece, cheio de esperança, cheio de vitalidade em nossos espíritos, né? Então, isso é o ciclo de nossas vidas. É, o mesmo ocorre da mesma forma que acontece na natureza, né? Isso também acontece no íntimo das nossas almas. E a mensagem de Emmanuel, ela segue falando que a corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Eu vou dar um exemplo aqui de uma corrigenda que houve entre dois apóstolos, que foi Paulo e Pedro. A gente pode ver essa história narrada no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 6, conta a história do que aconteceu. Isso se deu lá na Antioquia, né, que seria a principal cidade na Síria na época, onde a missão dos apóstolos iniciou ali, e ali eles foram chamados pela primeira vez de cristão. É, lá estava acontecendo muitos problemas com a questão com as considerações de ser ou não ser circuncidado, né? Eles estavam nessas brigas ainda, estava muito confuso. Quem era circuncidado não queria sentar com os que não eram, e assim foi virando a confusão. E a igreja de lá, então, começou a ter muito atrito com isso. E Paulo tentava, de todas as formas, argumentar com eles, mas não havia argumento de Paulo que os convencesse. Então, a igreja, naquela confusão toda, Paulo tem a ideia de convidar Pedro para ir até lá e ajudar ele a colocar ordem na casa, porque estava realmente em desordem. E o Pedro aceita o convite. Ele vai, ele consegue, ele visita a todos ali, ele consegue colocar ordem na casa. Ele passa a se alimentar nas casas dos que não eram circuncidados. Ele come, se alimenta com eles, né? E passa a ter uma vida mostrando ali que todos ali eram iguais, né? Só que em um determinado momento, Tiago, ele manda
até Jerusalém três emissários dele, né? E Tiago, ele defendia a lei da circuncisão, perdão. Ele defendia essa lei. E Pedro, para não entrar em atrito com Tiago, o que ele faz? Ele recua. Ele não queria, ele ficou com medo, vamos dizer assim, né? Então ele recua. Aí ele passa a não aceitar mais convite dos que não eram circuncidados, ele passa a não conviver com eles mais, né? E Paulo fica sabendo dessa transformação de Pedro, né? E ele fica o quê? Profundamente desgostoso. E lá no livro fala assim que agrava a circunstância de partir aquele comportamento partir justamente de Pedro, né? Que ele tinha caracterizava ele como uma pessoa muito responsável, né? Em todos os sentidos. Então, Paulo tinha ele na sua mais alta conta de seriedade em levar o evangelho de Jesus. E Pedro, no entanto, dá essa escorregada, ele comete esse erro, né? Então, Paulo entra na igreja num dia que eles estavam fazendo o evangelho, na frente de todo mundo. Olha, ele não chamou Pedro no particular. Vamos conversar ali, Pedro, que eu tenho que falar com você, né, em particular. Não, foi na frente de toda a igreja. Ele diz para Pedro assim, isso está lá em Gálatas 2, de 11 a 21. Fala assim, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Barnabé, lá no livro de Paulo Estevão, o que ele faz? Quando Paulo vai e enfrenta face a Pedro, na verdade ele não estava enfrentando, ele estava fazendo uma correção, né? Meio que dizer assim, Pedro, olha o que você está fazendo, meu irmão, você está errado. E o certo é certo e o errado é errado, independente de quem quer que esteja fazendo, Pedro. Independente de ser você um pilar de Jesus, você olha o que você está cometendo, você está errando, né? E Barnabé entra em defesa de Pedro e fala assim com Paulo: Paulo, sou dos que lamentam a tua atitude nesse passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador de Cristo? Aí Paulo, longe de se sentir impressionado com aquela pergunta de Barnabé, ele responde assim: temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia. E o que é mais sagrado é de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço, por constituírem o báratro, ou seja, eu fui pesquisar essa palavra, báratro, no dicionário significa abismo, né? Então ele diz que ele estava salvando o nome de Simão antes que ele caísse no abismo, né? Escuro de ondas, onde pude sair para as claridades, ou seja, um dia eu também caí nesse abismo, e de lá eu saí, e hoje eu estou na claridade. Então eu estou aqui corrigindo para que evite Pedro de cair no mesmo abismo que um dia eu estive. Então, enquanto Paulo falava ali, Barnabé, os dois continuaram tendo meio que uma discussão a respeito daquilo. Paulo falava, Barnabé rebatia, tudo em defesa de Pedro, né? Pedro ouvia aquilo, aquela corrigenda, Pedro ouvindo Paulo, ouvindo Barnabé falando, ele fica em silêncio. E naquele momento de silêncio, aquele instante ali, ele entra em prece com Jesus, pedindo a Jesus que desse para ele um esclarecimento de como que ele poderia agir diante daquela situação. Como que ele poderia, qual seria a atitude dele? Aí Pedro permanece em silêncio, o coração ali rogando a Jesus, e Jesus, ele inspirou no seu coração que era preciso ser justo. Pedro, é preciso ser justo.
O mestre amara a todos indistintamente. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Naquele momento, Pedro compreende a correção. Ele compreendeu. E aí ele entra, pede licença para Paulo, ele se levanta, pede licença e fala assim: irmãos, ele disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o mestre no instante mais doloroso do evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os meus irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão às minhas faltas. É um ato de humildade de Pedro. Ele havia aprendido com Cristo. O que Paulo estava ali corrigindo ele de um erro dele, ele poderia simplesmente ter se levantado, ido embora, ter ficado de mal com Paulo, nunca mais terem se falado e eles teriam separado, né? Não, no entanto, ele entendeu a corrigenda. Ele aceitou no seu coração que ele estava fazendo errado. Ele tinha caminhado com Cristo. Jesus, em hora nenhuma, ensinou que havia separatismo entre os irmãos, entre os povos. Não, nós somos todos iguais diante dos olhos do Cristo. Então, ele compreendeu aquilo. E todos ali estavam esperando dele um discurso, né? Depois dessa fala dele, pessoal, agora ele vai fazer um discurso gigante. Não, ele simplesmente, como Paulo entrou na igreja, eles estavam falando sobre o evangelho, e o evangelho era comentado, assim como o nosso livro dos Espíritos é comentado aqui. Ele pede humildemente para Paulo se ele poderia, quer dizer, ele encerrou o assunto ali no momento que ele pediu perdão pelos erros dele e pediu que deixasse que ele comentasse o evangelho que havia sido feito no momento que Paulo tinha entrado na igreja. Olha a humildade, olha a nobreza, né, desse homem que esteve com Jesus. E assim somos nós em nossas vidas. Quantos de nós erramos, seja no qual for nosso erro, seja no trabalho, né, seja em casa, seja onde for, nós erramos. Mas o nosso ego não aceita a correção. O nosso ego, ele nos coloca como seres perfeitos, que jamais. E às vezes a pessoa permanece por anos no erro, por anos, né? E, e mesmo sendo alertado, ele prossegue errando, né? Ele não aceita a correção por puro ego. E Emmanuel ele segue falando na mensagem: a terra, a árvore e a água suportam-no através de constrangimentos, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Ou seja, nós hoje já possuímos o conhecimento, nós já sabemos o Evangelho de Jesus, nós estudamos o Evangelho do Cristo, nós já somos livres para entender os nossos erros, para aceitar quando alguém nos corrige. Olha, meu irmão, trabalhar com Cristo não é inflar ego, é uma responsabilidade muito séria, é muito nobre, requer muita humildade, né? E aceitar a corrigenda também requer humildade, né? Então, Emmanuel fala que nós não precisamos mais ser constrangidos, que vai chegar um momento, se a gente permanecer no mesmo erro, Jesus dá oportunidade. Se está levando anos no mesmo erro, os avisos, os sinais chegam para você. Olha, você está fazendo errado. Mas o seu ego não te permite entender a correção. O que, que acontece? Vai chegar um momento que você vai ser constrangido, porque o erro precisa parar, o erro precisa ser corrigido, né? Mas nós podemos modificar isso, porque a gente já possui conhecimento. É só trabalhar o ego, trabalhar o orgulho ferido e entender que somos passivos de errar, sim, e graças a Deus que nós podemos corrigir. Graças a Deus temos essas oportunidades, né? E, nossa, estou passando o meu tempo, eu vou finalizar a mensagem de Emmanuel. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra.
Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios, que é o mesmo que ferrão, espinho, né? Ou misturada de fel, à guisa ou ao modo de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, essa é a nossa reflexão desta manhã. Convido todos a fechar os olhos. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, Divino Mestre Jesus, e mais uma vez estamos aqui reunidos, falando dos vossos ensinamentos, e te agradecemos por tê-los, Jesus, como bússola a guiar as nossas vidas, as nossas ações, o nosso caminhar, Jesus. Nós te agradecemos muito, Pai e Mestre, que possamos, já amadurecido que estamos, compreender todas as correções que vierem para nos melhorar, para fazer com que nos tornemos cada vez melhores. Muito obrigada, mestre. Abençoa a nossa reunião de hoje, e que todos possamos voltar para casa com todos os ensinamentos em nossos corações, para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Agora é o Livro dos Espíritos, que está com o Luiz. Essas coisinhas, whatever. Sua água também. Bom dia a todos. Bem-vindo àqueles que muito tempo não estiveram conosco. E bem-vindo àqueles que estão aqui também pela primeira vez. Porque nada melhor do que estarmos envolvidos num trabalho em que há uma busca de entendimento entre todos. Pois nós sabemos que conhecimento não ocupa espaço, né? E sempre podemos aprender um pouco mais. E como sempre, o Livro dos Espíritos é um estudo, e o estudo nos leva a questionamentos. Porque o homem sempre teve essa capacidade de questionar de onde vim, para onde vou, quem eu sou. E Kardec nada menos do que o nosso grande mestre em termos de questionar. Ele era questionador, e assim que ele entrou em contato com os ensinamentos que os espíritos sempre deram, ele começou a fazer questionamentos cada vez mais complexos em todas as áreas da ciência, e cunhos sociais, né? E ele não deixava barato para os benfeitores da codificação. Sempre questionou. E esse é um ponto fundamental que nós temos hoje: questionar. Por isso, o Livro dos Espíritos, sendo um livro de estudos, todos estão convidados a dar o seu toque referente ao assunto. Por isso, aqueles que quiserem fazer alguma colocação, algum questionamento, se nós pudermos responder, né, vamos participar nós todos. Nós estamos dando continuidade a um termo muito complexo em termos de estudo, porque nós não temos muita coisa a respeito que nos dê um respaldo mais fundamentado, que é a respeito dos animais e os homens. Por isso, Kardec questionava, naquela época, aos benfeitores da codificação, tudo o que era relativo o que ele tinha na época. Porque cada época nós temos um conceito. E vários conceitos já caíram por terra, por fatos de nós termos já conseguido dar
termos conhecimentos que vão derrubando certos conceitos. Mas certos conceitos, como disse, não tem como derrubar, porque são verdades inquestionáveis, né? Então, como Deus, todos nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, é o início de tudo. Mas quem aqui compreende Deus na totalidade? Né? Então, nós não podemos compreender aquele que nos criou como um todo, totalmente. E é dado somente aos espíritos já como um Cristo entender praticamente o que é Deus, realmente. E nessa questão 606, que fala a respeito dos três reinos, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Interessante que eu sempre questiono também, né? Eu estava olhando aqui, de onde tiram os animais? Os animais não tiram nada. A eles foram dados, né? Porque um animal vai tirar de onde? Se ele não tem capacidade de absorver tais coisas. Então a ele foi dado um princípio inteligente. E de onde esse princípio inteligente se originou? Qual é a questão aí? Quem sabe? Por exemplo, vou pegar um material ali. Veja só a resposta. Do elemento inteligente universal. E esse elemento inteligente universal parte-se do fluido vital e outros elementos que muitas das vezes nós não temos uma concepção exata como é ele. E como nós ainda não temos esses elementos, vamos ver o que diz a respeito disto. Princípio inteligente e sua evolução. Nós temos vários conceitos. Nós temos aqui um conceito que o princípio inteligente provém do princípio espiritual. E sua individualização resulta na formação do espírito, que em contínuo processo evolutivo virá a ser o espírito imortal. Quer dizer, tudo é da fonte natural que é Deus. E como nós não podemos compreender o que é Deus, essas questões puramente analógicas vão ficando sem resposta por enquanto. Porque dentro da questão anterior aqui, Kardec pergunta aos espíritos, como é que isto se deu? E ele diz assim, os espíritos dizem, ainda é difícil, na atual condição evolutiva do ser humano, apreender determinado assunto. Quer dizer, aquela questão, apreender é conhecer profundamente. O que nos basta hoje são questões de que o elemento inteligente universal é aquilo que vem animar os animais e depois o nosso espírito que evoluiu para a condição humana. Dá para entender alguma coisa? Ou quer que a gente possa... Vamos ver se nós compreendemos um pouco mais na questão 606A. Então, emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Se Deus é a nossa própria fonte, então a resposta que eles vão nos dar é, sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Aí já começa a complicar um pouco mais. Vamos ver um pouco na Gênese. Ele fala a respeito do princípio espiritual. No capítulo 11 da Gênese, que é um dos livros da codificação kardeciana, há como se diz, uma nota
de Kardec, né, um estudo dele, que ele fala assim: a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Depois eu vou explicar o que é axioma. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. Axioma é aquilo que é uma verdade irrefutável. Quer ver um exemplo? A lei da gravidade. Hoje nós sabemos que ela existe. É uma coisa imutável. E isto vai dizer o quê? Que no momento onde nós estamos, é impossível compreendermos totalmente o que vem a ser esses princípios. Porque a nós, seres humanos normais, não é dado a nós essa capacidade ainda de entender. Eu sempre procuro trazer alguns elementos de conceitos que nós estamos acostumados a ter no dia a dia. Alguém tem Alexa em casa? Hã? Todo mundo tem, eu não tenho. Mas como é que nós fazemos? A Alexa, ela começa a aprender com os nossos hábitos, não é isso? É um princípio inteligente que vai aprendendo com o tempo, convivendo conosco. Alguém já teve no início dos desenvolvimentos do comando de voz dentro dos automóveis? Quando começou aquilo, eu observava quem começou a trabalhar lá na oficina com esses sistemas. Porque os clientes começavam a reclamar que o sistema não estava reconhecendo a voz, os comandos dele e tudo mais, e isso, aquilo. E alguém que estava lá mexendo com isso também ficava, sabe como é que é? Irado com aquilo, né? Falava assim, 95.1. E o rádio não mudava para uma estação totalmente diferente. E não havia nada de errado no sistema naquele momento, simplesmente uma questão de desenvolvimento. Hoje nós falamos normalmente e esses sistemas reconhecem até accent, né? Aquilo era um princípio inteligente que estava, vamos colocar no aspecto, nos princípios, nos primórdios da sua criação. Então tinha problemas difíceis de resolver. Hoje a inteligência artificial já corrigiu muito isso. Então hoje nós somos praticamente como uma Alexia, né, em relação ao sistema que os animais se encontram. Hoje nós conseguimos aprender coisas, conseguimos analisar certos conceitos que antigamente não havia condições de ser analisados. Veja como nós estamos copiando esses princípios inteligentes que é o princípio de todas nós. Dá para entender uma coisa? Foi claro? Porque na realidade, tudo que nós temos hoje na área de conhecimento nos dá condições de irmos um ao outro colocando tijolo por tijolo. Nenhum ser humano criou tudo sozinho, mas houve um princípio, né? Quem criou o motor a combustão interna? Né? Foi um fulano aí, que eu não me lembro o nome. Mas um deles é Otto, ciclo Otto, que é admissão, combustão, exaustão e aquela coisa toda. Mas dentro desse pequeno princípio do funcionamento do motor, que surgiu do motor a vapor, outras pessoas foram criando, outros inventores foram aperfeiçoando aquele sistema. Dá para entender? Então, tudo isso nós vemos que há uma correlação com o Criador nos permite fazer também.
Jesus falou que nós somos deuses, podemos ser como ele, fazer muito mais coisas. Esse é o nosso princípio. Agora, de onde surgiu tudo isso? Da fonte universal, que é Deus. É impossível criarmos um conceito da totalidade do Criador. Nós não conseguimos conceber tudo isso. De acordo com este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Aí é que gera essa questão. Todo efeito tem uma causa. Né? Agora, quando nós vemos aqui todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Aí é que vem aquele aspecto. Quem criou isso? O cara é inteligente para construir isso. Então, quem foi? Nós ainda não temos essa capacidade de entender o universo como um todo. Eu estava assistindo um vídeo a respeito de Nikola Tesla. É um gênio. E muitas das coisas ainda estava em estado de latência, mas eram ideias que ele foi desenvolvendo e que no futuro, hoje, atualmente, nós temos noção. Wireless, comunicação, isso aqui que nós podemos fazer com simples. Ele já tinha esses conceitos. Só foi nos permitido ter a noção exata agora. Isso da década de 1900, praticamente quase 100 anos depois, é que nós tivemos condições de ter tudo isso. A transmissão de ondas e comunicação, ele também já estava prevendo isso. Então, com o tempo é que nós vamos conhecendo tudo isso. Tá? Mais alguma coisa que vocês têm? Algum questionamento? Tá difícil isso hoje, não tá? É complicado esses conceitos, porque nós não temos muitos elementos para ficar debatendo. Luiz, uma sugestão que eu dou é dar uma lida na Gênesis, Sim. porque a Gênesis cabe justamente para essas questões. Né? O livro ele saiu em 1857 e a Gênesis saiu alguns anos depois. Então, É algo onde eu estou trabalhando aqui nela. ela abre muito a visão para a questão não só da evolução do espírito, mostrando por onde o espírito estagia, todos os níveis que ele estagia, e vai além disso, vamos falar até também do futuro, nós humanos, quando nós saímos desse planeta para o outro. Básico, a gente aprende que no universo existe Deus, matéria e espírito. E aquilo que a gente conhece como perispírito é matéria. E a Gênesis vem falar que quando nós atingimos um certo grau de evolução, passamos deste planeta para o outro, nem nosso perispírito vai com a gente. O perispírito, por ser formado de matéria, deste planeta continua no planeta. Então, quando Jesus vem dizer que a gente não leva nada daqui, nem o perispírito a gente leva quando a gente passa para outro planeta. Quando a gente passa para um grau mais evoluído. Sim. Então, o espírito vai ser reformado no planeta que a gente vai, os elementos materiais daquele planeta. Que é quem pegar o livro Universo e Vida vai ver que quando Jesus encarnou aqui, a espiritualidade trabalhou mais de 500 anos preparando o perispírito dele com os elementos da natureza desse planeta. Por quê? Porque ele não tinha nada de Wallace. Então, essa sugestão é muito boa a gente. Eu acho que quando a gente não
igual você mostrou isso, você ligou a televisão. Não adianta você ficar procurando atrás da televisão um botão para ligar ela, não. É aí que liga a televisão, você tem que aceitar. Mas, então, o certo é aceitar que existe realmente o que você falou, a inteligência suprema, e a inteligência demais para criar um universo maravilhoso que funciona igual funciona o universo, e funciona com todos nós também. A gente tem que aceitar isso. Mas o Carlos falou uma coisa certa. Não basta simplesmente aceitar, que isso seria ser fé cega, né? E a gente não quer isso. A gente precisa aprender. Para aprender, só estudar. Só estudar. Só para fechar essa questão, dentro da própria Gênesis também, já no capítulo 10, o item 3, ele diz assim: a formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir por analogia. Analogia. Isso não é uma certeza. Você faz uma análise. Da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. Depois eu vou dar um exemplo. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Né? David trabalha com a área de solda, né? Mexe com muito metais. Você trabalha muito com ligas, né? O que é um aço? Hã? Pode ser fundido. Mas quais os materiais que é formado o aço? O homem mineral. O homem tem o quê? Conheceu o ferro, certo? O ferro é maleável. Mas quando se mistura o carvão ou o carbono, ele se torna rígido. É o aço. Nós estamos formando materiais, ligas. O bronze, quem conhece o bronze? Aquele material amarelo, né? É mistura de quê com quê? Você falou cobre, mas qual é o outro? Alguém sabe? Hã? Estanho. Cobre com estanho dá o bronze. Então, já ouviu falar da idade do bronze? Foi quando o homem descobriu essa mistura. Antigamente existiam os cobres, as armas anteriormente, antes de ser de ferro, eram de cobre. Eram maleáveis. Quando se descobriu o bronze, ela se tornou mais rígida. Assim como os materiais das armaduras dos antigos guerreiros ingleses, aquela coisa toda, era de ferro. Mas quando se introduziu o carbono, se transformou aço, as espadas de aço perfuravam as armaduras de ferro. Né? Ligas de molibdênio, essas outras coisas. Nós já estamos aprendendo isso. Então, nesse ponto, nós já temos algo que nós lidamos com materiais que nós falamos, mas não, vai ser muito simples, mas para conhecer, para começar a fazer, de maneiras empíricas. Mas para o Criador não existe empirismo. Né? Tudo tem suas razões de ser. Bom, dissestes na questão 190, né, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Kardec foi muito longe, né? Qual a resposta que eles nos dão? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Resposta simples. Nós podemos compreender isto na totalidade hoje? Quer dizer que dá a entender o quê? Por analogia. Volta aí um pouquinho, Luiz. Está dando tempo da gente nem ler. Não! Então vai lá. Você que estava desatento. Bom, dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem,
corresponde ao estado da infância na vida corporal, Quer dizer, está comparando o estado da nossa alma como se fosse uma criança na nossa, né? Corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento. Sim, é a infância do espírito, simples e ignorante. Mas onde se passa essa fase? Então tem numa série de existências que precede o período a chamais humanidade. Não há aquele conceito que os espíritos nos falam, que nós viemos do mineral, passamos o vegetal, o animal e o homem, não. São nessas fases. Agora, onde isso acontece? Mas é o que veio das questões iniciais que você falou aí, do desenvolvimento intelectual, espiritual dos animais. Mas muitas das vezes não passa no planeta de onde nós estamos. Sim. Então, dentro dos conceitos de mundos, nós temos mundos primitivos, expiações e provas, mundos regeneradores, mundos felizes, né, e perfeitos. Essas 5 características. Primeiramente, nós vamos passar por um mundo primitivo, onde conceitos são, para nós, ainda inconcebíveis de entender. O que, no meu ponto de vista, é uma coisa pessoal. O que passa por nós hoje é que nós temos, e o nível de consciência que nós temos hoje é caminhar para a frente. Aqueles que hoje estão buscando atrás, é válido, mas pelo conceito que nós temos hoje, pelo conhecimento que nós temos hoje de vários preceitos que já entendemos, é que não, eu existo? Sim, por que eu existo? E para que eu existo? É o conceito que deve ficar conosco agora. E entender que as almas dos animais, esses princípios inteligentes, são rudimentos de desenvolvimento que eles vão tendo aos poucos. Série de existências. Sim. Precedem a idade da pedra, que precede a primeira humanidade terrestre. Sim, mas muitas das coisas são, já viram, a Gênese, como o Carlos falou, vai falar a imigração dos espíritos de diversos mundos para os nossos, para os outros. Quem lê Transição Planetária, de Filomeno de Miranda, e Amanhecer de uma Nova Era, vai entender isso. Quantos espíritos não estão vindo de outras regiões do universo para somar-se a nós, para auxiliarmos na nossa evolução moral? Ele fala esse formato que nós temos aqui, passou por várias experiências. Sim. Eram homens gigantescos, faces diferentes, até sair esse formato. E essa maneira aqui, ó, isso tudo foi ajustado, acertado aqui, nesse planeta. Quer dizer, isso aí que você está falando já é muito antes. Sim. Eu, como sou muito ligado à máquina, sim, como eu sou muito ligado à máquina, quem já viu aqueles tratores antigos a vapor, que pesavam dezenas de toneladas e gerava 20, 30 HP? Hoje um motor pequeno deste aqui, o motor de um carro Fórmula 1 gera 600, 900 HP. E é uma tranqueirinha desse tamanho. A revista Mecânica de 1945 aqui dos Estados Unidos falou que os computadores do futuro não iam pesar mais que 1,5 toneladas. Quer dizer, um telefone desse hoje é capaz de armazenar, não porque eles têm nuvens, né? Mas o próprio processador dele processa informações de um computador que ocupava um andar de um prédio inteiro.
evolução. Por isto, vamos continuarmos com o nosso evangelho. O planeta Terra ele já passou por essa fase. Sim, Ele não está mais nessa fase. O planeta, não só as criaturas evoluem, como o planeta também evolui. Né? sim, Ele já as passou condições por essa fase. geológicas, todas. Existe em algum local do universo planetas que, no momento, estão passando por essa fase, não mais o planeta Terra. Porque é o seguinte, meu pai trabalha, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Quer dizer, Jesus afirmou, Deus está criando. Porque a criação nunca para. Não, isso não cessa não. Gente, o nosso tempo acabou. Vamos passar por evangelho que está com o nosso amigo e irmão, Rafael. Não é mais que sua, Tafarel, né? Rafael. Tá inventando. Gente, bom dia a todos. Tá evoluindo, né? A gente tá chegando a quase 1 tonelada aí, né? Interessante o assunto, né? Porque entrou tudo exatamente no tema que eu escolhi para falar sobre o Evangelho, né? A Diana com a abertura, o Luiz falando sobre isso aí, quando a gente encontra, né? A prova disso aí nas existências humanas. E o interessante é que o tema que eu escolhi é do capítulo 4, né, do Evangelho, que é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o tema, dentro dos assuntos que eu escolhi, foi necessidade da encarnação. Né? E aí a Jenny faz a abertura falando da necessidade, das provações que a gente tem que passar, o Luiz falando sobre isso aqui agora, da existência, deu o exemplo das fases que o homem passa, né, que é do vegetal, mineral, então assim, por tudo isso, é a evolução humana. E esse é um tema, a encarnação, é um tema que a gente tem, não que todos não sejam temas importantes para a nossa vida, mas geralmente do Evangelho a gente costuma falar muito de coisas que vêm tocar, o amor, a caridade, essas coisas, mas também tem um pouco da área científica aqui, né? Falando assim, vamos dizer, necessidade da encarnação. Não parece um tema romântico, né? Porque a gente acha o quê? Qual é a necessidade da encarnação? Qual é a necessidade de nós estarmos nesse planeta, hoje, atualmente? Ao vir para fazer diferença, em quê? A minha necessidade é o quê? Eu tenho uma missão ou não tenho uma missão? Eu sou escolhido de Deus ou não sou? Então, esse evangelho de hoje vem falar justamente sobre isso. Qual a necessidade e o porquê de ter a encarnação. E o evangelho ele começa com a seguinte pergunta, né, que é no item 25 aqui, do capítulo 4, e fala: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E aí? Aí, resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem
rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Isso aqui não fui eu que escrevi, não. Está no Evangelho. Esse tema eu escolhi porque é uma coisa assim, a gente tem que dar muito ênfase às coisas muito importantes da nossa vida, às escolhas que nós vamos fazer. Estar aqui hoje, nesse planeta, para a gente seria vamos dizer que é um privilégio, por um lado, porque a quantidade de espíritos hoje que existem do outro lado, querendo estar aqui, nesse planeta, para cumprir as promessas que fizeram na encarnação passada e não cumpriram, é muito grande. Não sabemos ao certo a quantidade de tempo que passamos do lado de lá para poder chegar aqui. Há espíritos que podem desencarnar e anos depois estar aqui. Há espíritos que, ao desencarnar, podem passar 100, 200 anos. Não existe uma certeza. Isso vai depender do que nós, das nossas ações aqui, nesse planeta hoje. Ela é que vai ser o diferencial, certo? É ela que vai dar a resposta para o nosso futuro. A encarnação ela é necessária a todos os homens, a todos os espíritos. Né? Homens, porque estamos aqui, né, na matéria, mas somos espíritos imortais. E isso é uma evolução. Deus nos criou, então ele vem mostrar que ele nos criou espíritos e Deus ele é perfeito. Ele não ia criar o Rafael, você está entendendo, com cabelo e criar o Luiz sem cabelo. Ele não seria justo, não é verdade? Então, justamente. Então, assim, não tem necessidade, né? Então assim, que Deus de justiça é esse, né? E por que algumas pessoas acham que a encarnação é um castigo pelos sofrimentos que elas passam? Não. Por que estão passando por esse sofrimento? Existem várias coisas. Somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. São consequências de atos que fizemos em vida passada e muitos nessa vida. Justamente. A diferença é que nós temos como observar esses defeitos, que eles é que nos preparam para a evolução. Então, ninguém vai chegar a um college aqui, entrar num college, sem passar por todo o processo de estudo, né? Do ABC ali até o segundo grau ali e entrar no college. Mas não, Kaique, você é dentista, você sabe disso. Você não chegou e não terminou a quinta série, vou para o college. Existe um processo. Existem as etapas da vida. Não adianta a gente querer pular. Certo? E a oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui, a gente tem que saber aproveitar. Porque se a gente não aproveitar, talvez na nossa próxima reencarnação, a gente não esteja aqui. Talvez na nossa próxima reencarnação, a gente vai voltar para o planetinha inferior que a gente teve, que foi o exemplo que o Wallace falou aqui. Certo? Quem já leu Exilados da Capela aqui sabe o que estou falando. Esse planeta está mudando. Hoje é um planeta de provas e expiações e está indo para um planeta melhor, né? Onde a gente vai ter, onde a felicidade vai reinar mais, certo? A maldade vai ser menor. Então, assim, só que a gente tem que acompanhar. Se a gente não acompanhar esse progresso, o nosso fim nesse planeta vai ser triste. Só que Deus ele é tão perfeito que não é sofrimento, porque o que nós aprendemos, nós levamos conosco. Né? É o que o Carlos falou, nem o nosso perispírito vai levar, mas o conhecimento, as coisas boas que nós fazemos aqui, isso sim, esse vai ser o diferencial. E acredita ou não, você voltando para o seu planeta inferior, que você teve lá, você vai ser luz na vida daquelas pessoas. Vou dar um exemplo. Saímos do nosso Brasil,
para vir para cá atrás do sonho americano, de uma vida melhor, correto? Eu acredito que todos nós aqui, temos uma vida melhor, vamos falar melhor do que tínhamos no Brasil. Falo por mim, em termos de situação financeira, morar numa casa melhor, de ter condições de uma vida melhor para os meus filhos, estou falando eu, tá bom? Eu me sinto privilegiado nesse ponto, certo? Se me tiram daqui e me botam na favela que tem lá em Pernambuco, em Trapulso, vamos supor, que eu sou de Pernambuco, para mim vai ser um choque eu sair daqui e voltar para aquela favela. Porque é um ambiente onde tem muita maldade, muita criminalidade, não se tem educação, não se tem esgoto. E aí? Eu, Rafael, não vou querer morar naquele lugar mais. Automaticamente, eu vou tentar criar formas de melhorar aquele ambiente. Só que para mim vai ser um sofrimento, porque não era aquilo. Eu vou reclamar, eu vou chorar, eu vou lamuriar por conta disso, eu não merecia. Não é isso? Que a gente sempre acha que não merece aquilo que está passando, sabe? Mas esse sofrimento que cada um aqui está passando na sua vida, seja ele de problema de saúde, ou financeiro, ou problema com a família, com o amor da vida, whatever que vocês estão passando, eles têm uma necessidade na vida de cada um de vocês. Ele é aprendizado. A dor, eu falo isso aqui, não é a primeira vez, eu sempre repito. A dor, ela é uma forma de mostrar o que a gente está fazendo de ruim para nós mesmos. Cabe a gente, com um olhar mais estudado, analisar o momento que a gente está passando e procurar uma resposta. Sabe? Porque é no sofrimento que a gente vai aprender. A dor ensina o cara, cada um Justamente. Quem aqui não passou por sofrimento e não passa? Estamos no planeta de provas e expiações. São situações que nós vamos viver até o final da nossa vida. Só que dependendo das escolhas que nós vamos fazer, vamos evoluir mais rápido. É o que ele está falando aqui. Então, quais são as minhas escolhas hoje? O que é prioridade hoje na minha vida? O meu lado financeiro, material, ou o meu lado espiritual? Gente, nós temos hoje condições de mudar a nossa vida e a nossa reencarnação com a grandeza. Nós temos um conhecimento hoje que é o Espiritismo, que mostra, ele abre a nossa mente de uma forma assim incrível. Se a gente parar realmente para estudar aqui o Evangelho dos Espíritos, a codificação todinha, e pôr em prática, porque o conhecimento sem prática não adianta. Água parada cria lodo. Então, eu tenho que estudar e eu tenho que praticar. Porque se a gente seguir exatamente o que está aqui, a gente vai evoluir. Isso é progresso. Não adianta eu querer ser perfeito, tentar fazer as coisas perfeitas e não evoluir, tentar estudar e ser uma pessoa melhor. É melhor você fazer as coisas pouco a pouco, porque isso é progresso. Então, essa encarnação, ela é necessária a todos eles. Não existe Deus vai botar um espírito para encarnar, reencarnar e outro não. Ele não vai pegar, botar você para nascer aqui no planeta primitivo e botar outra pessoa para nascer no planeta puro, porque ele não seria Deus. De justiça, de amor, que Deus é esse que escolhe, dá privilégio a um. Todos fomos criados no mesmo princípio. E todos vamos ter que passar. Jesus passou por tudo isso que a gente está passando. Tudo, acredite ou não. A diferença é que Jesus já está 200 trilhões de anos-luz à frente da gente. E acredite ou não, existem espíritos mais superiores do que Jesus. Porque se acham que Jesus é a perfeição de tudo, não. Existem espíritos superiores a Jesus. Então, assim, ele passou por tudo isso. E isso é a nossa trajetória também. Agora, cabe a gente, cada um aqui, você pegar o estudo aqui da Diene com abertura, do Luiz com o Livro dos Espíritos, o evangelho que eu estou fazendo aqui. O que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu vou chegar em casa, eu vou estudar?
Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar, eu vou pesquisar sobre o que foi falado ali, eu vou analisar, eu vou voltar a procurar o centro espírita, vou estudar para eu tentar evoluir esse meu lado espiritual, meu lado moral, para poder trabalhar primeiramente em mim, para me tornar uma pessoa melhor, para depois eu começar também a praticar com meus irmãos que estão ali do meu lado, na minha própria família. E aí? Posso fazer só uma observação? Ok. Eu faço um exercício que é assim, a gente faz o evangelho lá de casa e frequenta o centro. A gente faz um exercício que é assim, o que a gente aprendeu no evangelho, a gente pratica até o domingo. O que aprendeu no domingo, pratica até a quarta-feira, que é o dia que a gente faz. Eu acho que é mais, o importante mais é o exercício do que se aprende. Justamente porque o exercício é aprendizado, né? E isso aí, cada um tem uma forma de você chegar e tentar fazer. George Washington, quando a Cristina teve aqui, ela falou sobre George Washington, né, de casos onde ele, não, Benjamin Franklin, onde ele pegava, ele anotava as coisas que ele ia fazer naquela semana, e ele marcava se ele tinha cumprido aquilo ali. Ao pratiquei o bem, eu fiz a caridade, ele marcava aquilo ali. Isso são passos. Não adianta eu pegar esse conhecimento daqui, que eu tenho aqui, sair daqui e falar, vou virar o super-herói da Terra, não, e vou sair daqui e tentar ser perfeito. Ninguém vai conseguir, gente. Eu estudo aqui na casa, eu trabalho na casa, eu tenho meus deslizes. Eu erro também, como todo mundo aqui. A diferença é que com o estudo que você tem aqui, você praticando o trabalho, né, que a casa oferece, ou que as oportunidades da vida vem dando a gente consegue ter encontrar uma fortaleza dentro da gente muito melhor. Tá em oração, tá em prece, sabe? Buscar estar com seus pensamentos mais puros, tá tentando evitar, sabe, ambientes carregados, procurar conhecimento que venham trazer benefícios para você. Tudo isso é uma elevação. Você está progredindo com isso, certo? Aí aqui ainda fala o seguinte, eu vou entrar aqui agora no Livro dos Espíritos, fala um pouquinho sobre isso, né? Que é a necessidade da encarnação. Aí na questão 132 do Livro dos Espíritos fala objetivo da encarnação. Aí veja a pergunta que Kardec faz. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, para executá-la. É que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Carlos falou sobre isso aqui. Quando a gente morre e vai para outro planeta, nem o perispírito a gente leva, é o espírito. Porque, de acordo com o seu planeta, tudo é moldado para aquilo ali. Então, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Esse é o propósito da encarnação. Não é sofrimento. Mas nós causamos o sofrimento. Nós. Tudo isso que a gente está passando, não foi Deus, eu vou deixar ele sofrer para aprender. Não, não. Deus deu livre-arbítrio a cada um. Nós, pelas escolhas que nós fazemos, vamos passar por situações que estamos passando. Lógico, gente, que eu estou aqui, eu não conheço a pessoa, aí vem uma pessoa me assaltar e me dá um tiro, eu pedi para morrer daquele jeito, não sei. Ou alguém eu pedi para fazer o mal ali. Não, e vai viver pessoas que você vai fazer o bem, tem pessoas que fazem o mal. Mas pode ser que nessa vida você não fez mal àquela pessoa, mas no passado. E aí? Tá entendendo? Nada acontece por um acaso, gente.
Nada acontece por acaso. A prova disso, todo mundo hoje aqui, ó. E aí? Foi programado aqui? Foram escolhas de vocês. Muitos vieram pelo conhecimento que já tinham, outros vieram pela dor na casa. E aí isso aqui vai trazendo ideia, vai despertando na gente, né? Vai abrindo a nossa mente, né, para esse conhecimento. E a gente vai começando a entender qual é realmente o objetivo da encarnação na nossa vida. Agora, uma das coisas que eu chamo a atenção em relação a isso é do cuidado que a gente tem que ter das nossas escolhas hoje aqui. A gente tem que saber aproveitar a oportunidade que Deus está dando na nossa vida hoje aqui, saber aproveitar cada dia em nossa vida aqui. Porque eu sair daqui, eu não sei se amanhã eu vou estar acordado ou não, eu posso chegar na minha casa e amanhã ir embora, e aí? Eu não sei, a gente já perde muito tempo com muita besteira, gente. Com muita besteira. Chega nesse país, vou trabalhar porque eu quero comprar uma casa, eu quero comprar isso. Nossa, quer comprar tanta coisa. Será que a gente tem necessidade de comprar tanta coisa assim? Se nem o perispírito a gente vai levar, como o Carlos falou. E aí? Vou comprar 5 carros, tenho condições de comprar 5 carros. Para que eu vou comprar 5 carros? Para que eu preciso de uma Lamborghini se o Fusca me leva no mesmo lugar, na velocidade diferente? Mas vou chegar. Tá me entendendo? Qual a necessidade? Não que não seja, não que você queira. Você ter o seu bem, mas é saber o que é prioridade na sua vida. E não deixar você deixar que a matéria tome controle de você. Porque hoje, gente, eu vou ser sincero com vocês. Hoje, o conforto do nosso lar acaba que impede que a gente, não vou dizer impede, mas acaba que a gente deixa de praticar muita coisa na nossa vida pelo desconforto. Final de semana, vamos sair para comer uma pizza? Não, vamos ligar para comer uma pizza. Porque nem sair de casa você quer mais. Não é verdade? Aniversário do Carlos, Kaique, poxa, eu vou lá dar um abraço. Não, hoje a galera pelo WhatsApp, parabéns. Pelo Facebook é melhor, né? Não liga nem mais para a pessoa, parabéns para você. Estamos nos distanciando. São coisas, gente, que a gente está fazendo que se a gente não parar para pensar, são coisas que vai acarretar uma consequência muito grave na nossa vida. Se a gente tivesse um pouquinho de noção, sabe, da responsabilidade que a gente tem hoje nesse planeta aqui, a gente largaria essas besteiras todinha e estaria estudando aqui, praticando esse evangelho, assim, todo dia em nossa vida. Uns praticam mais, outros menos. Vocês acham que eu cheguei aqui estudando, já cheguei aqui falando do evangelho, do livro dos Espíritos? Não, gente. Eu cheguei nessa casa aqui como a maioria, procurando ajuda aqui no atendimento fraterno. No atendimento fraterno. Aí falaram do curso, que a gente começou o nosso curso também, para quem está interessado, tá? Que a casa oferece. Eu fui. E graças a esse estudo aqui, graças aos trabalhos que a casa oferece aqui, eu vi a minha evolução. Não sou perfeito, mas para o que eu era e o que eu sou hoje em relação ao conhecimento e que eu tento, eu não pratico 100%. Eu tento pôr em prática o pouco que eu sei. Estudando, tentando praticar o trabalho voluntário, faço visita em hospitais, trabalho com pessoas, visitando pessoas em hospitais, trabalho visitando pessoas que precisam fazer evangelho em casa. Eu vou tentando. Esse conhecimento, os estudos, o trabalho da quinta-feira que faço aqui como passista, todos esses trabalhos aqui e os estudos que eu fiz nessa casa me ajudaram para problemas que eu passei na minha vida pessoal, dentro da minha família e meu mesmo. E foi graças a isso aqui onde eu encontrei força. Porque no meu sofrimento, nos problemas que eu passei, que eu mesmo criei, não foi ninguém, deixando claro isso, mas na época
me lamentava porque eu não merecia isso, porque estou passando por isso. E conversando com amigos aqui na casa, não, Rafa, é assim, assado. E aí você vai escutando. Eu superei esse problema. Deixei de ter? Não, nem vocês vão ter. Não estou prometendo a ninguém que quando você estudar o evangelho, venha fazer trabalho voluntário, vocês vão deixar de ter problema. Porque eu tenho problema até hoje. A diferença é que quando você tem esse conhecimento, você tenta pôr em prática tudo isso aí, a gente consegue ter uma visão, consegue passar por esse problema com uma calma muito grande. Com uma paz muito grande. Tá me entendendo? Então, assim, eu disse isso aqui uma vez e vou repetir. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, o ensinamento é, diante do problema, encara de pé, diante de Deus, de joelho, que é orando, agradecendo. Tá me entendendo? Encara os problemas de pé, não cai. É de joelho para orar, pedir força a Deus, discernimento. Deus, me dá sabedoria. Me dá entendimento para o problema que eu estou passando e acredite, quando você ora, você encontra. Encontra. Encontra porque eu fiz isso. Caí de joelho, chorei. Eu vi o meu problema, consegui enxergar. E quando você enxerga esse problema, você fala assim, poxa, peraí, o que é que eu posso fazer agora para melhorar? É diferente. Eu não deixei de ter o problema, mas você encontra uma paz tão grande, sabe, que parece que você tira o mundo das suas costas. Então aproveitem as oportunidades que vocês estão tendo aqui também, dessa encarnação, gente. A gente não sabe daqui a quanto tempo a gente vai voltar. Certeza, eu tenho um aqui, que a gente vai desencarnar. Para onde a gente vai depender de cada um aqui. E só você é responsável pelo seu próprio destino. O ticket, quem vai comprar é você, não sou eu não. É. Então assim, e não adianta a gente chegar aqui e dizer, eu não sabia. Porque uma vez que a gente aprende esse conhecimento aqui, diz assim, eu não sabia, né? Não tem, porque a sua consciência, ela mesma vai dizer para você, não, você sabia. A sua própria consciência vai mostrar para você. Sabe? Então assim, é uma responsabilidade muito grande. Nós pedimos muito para estar aqui nessa vida. Muito, muito. Houve uma preparação muito grande para que a gente estivesse aqui hoje. Muito grande. Gente, vocês estudando aqui vão ter noção do que é o trabalho que a espiritualidade tem para uma pessoa reencarnar aqui. O processo não é assim, não, tu vai encarnar amanhã lá em Pernambuco, tu vai encarnar lá nos Estados Unidos. Não é assim, não. Existe uma preparação. Porque tem gente, Deus, eu quero nascer nos Estados Unidos, eu quero ser rico e bonito. E aí? Mas não, peraí, não é assim também não, gente. Alguns encarnam aqui com missão. Tem pessoas que vieram realmente com missão, mas não é que você tem que estar preocupado. Qual é a minha missão na Terra? Sua missão na Terra é você procurar fazer esse evangelho que Jesus deixou. Essa é a certeza que eu tenho. Porque no dia que cada um seguir o que o evangelho de Jesus aqui, aí não vai precisar estudar nada disso aqui. Aí vai pegar aqui o evangelho e vai botar dentro da gaveta aqui. No dia que a gente vai praticando 100% do que o evangelho está dizendo, acabou, ele se aposenta. Quantos anos o homem vem aí, sofrendo? Encarnando, reencarnando, encarnando e reencarnando. Mas a gente já evoluiu, porque viemos de planetas inferiores. Estamos aqui. Mas aproveite. Aproveite a oportunidade que estão tendo aqui agora, que a gente não sabe quando a gente vai voltar aqui. Sabe? Gente, aproveitem a oportunidade dessa vida na vida de vocês. Façam diferença nas suas vidas. Cuidado com as escolhas que vocês fazem. A consequência pode ser muito grave. Essa é uma responsabilidade que só você vai responder por ela.
Isso vai ser entre você e Deus. Isso aqui é um assunto que a gente teria horas para estar falando. Separei mais material aqui, mas é aquele negócio, a espiritualidade é que vai fazer um evangelho. A gente prepara. Né? Meu tempo acabou. Eu convido a todos para que a gente mantenha nessa mesma sintonia, mantendo em silêncio, que a hora vai ser o momento do passe. Vamos elevar o nosso pensamento, pedir a Deus as bênçãos dele agora, tá bom? Mais um ótimo dia a todos vocês e muito obrigado, viu, gente? Pode fazer já? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele a oportunidade que Ele deu a cada um de nós de estarmos aqui presentes nesse domingo. Deus de infinita bondade, Jesus, mestre, amigo, quero te agradecer pela vida de cada um aqui presente. Quero te agradecer pelos ensinamentos dessa manhã, desse domingo, e pedir que todo esse conhecimento venha entrar em nossos corações e transformar a nossa vida, transformar cada um de nós. Que ao sair dessa casa possamos levar toda essa energia positiva, todos esses conhecimentos conosco e pôr em prática na nossa vida. E na hora certa pôr em prática também com os nossos irmãos que lá fora estão. Abençoe a vida aqui de cada um presente. Abençoe a vida dos nossos irmãos que estão lá fora, sem um lar, dos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios. Abençoe a vida daqueles irmãos que por alguma razão não puderam estar aqui presente. E que tua paz, teu amor seja sempre fonte de luz em nossas vidas. Muito obrigado, que assim seja.